Fala galerinha do sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula sobre Renascimento. Dessa vez nós vamos ver o Renascimento literário e o Renascimento científico para fechar essa parte, ok? Então vamos lá. O Renascimento literário, ele contou com a invenção da imprensa no século XV por Gutenberg. Através da invenção da imprensa, os livros eles passaram a ser produzidos em maior volume e mais pessoas tinham acesso ao conhecimento desses livros. Antes da invenção da imprensa por Gutenberg, as pessoas não tinham tanto acesso porque os livros eram feitos manualmente e a confecção desses livros levavam vários anos. E qual foi a intenção de Gutenberg ao construir a imprensa? Ele queria divulgar a Bíblia. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Um dos grandes literários durante o Renascimento é este homem de vermelho aí, Dante Alighieri. Ele vai desenvolver a obra A Divina Comédia. A Divina Comédia é uma obra em que Dante Alighieri, que vocês podem perceber que pela roupa vermelha, ele era um sacerdote da Igreja Católica, ele era um bispo, ele vai se encontrar com Virgílio, esse homem aí de branco. O Virgílio, ele é um grande poeta romano, do Império Romano. E o que isso nos lembra? Isso nos lembra as características do Renascimento. A volta à cultura greco-romana. Então é isso que Dante Alighieri faz. Ele faz a volta ao passado greco-romano para denunciar problemas dentro da sociedade renascentista. Esse problema por quê? Porque ele faz primeiro uma viagem ao inferno durante a sua obra e dentro dessa viagem ao inferno ele vai ver várias camadas do inferno e dentro dessas camadas ele vê pessoas ligadas à própria igreja, pessoas que eram consideradas boas, papas, bispos e cada um condenado por um pecado. Isso é uma forma de Dante fazer uma crítica à Igreja Católica, de alguma forma, até ele poder chegar ao céu e encontrar-se com sua amada. A amada de Dante estava no céu e quando ele chega no céu ele consegue conversar e falar com ela, mas para chegar ao céu Dante tem que passar primeiro pelo inferno, as várias fases do inferno, o purgatório e aí sim chega ao céu. Essa obra ela vai ajudar no fortalecimento da língua italiana, certo? E preste atenção nisso, pessoal, porque as obras literárias elas vão fortalecer as línguas nacionais de cada um desses estados. Miguel de Cervantes, ele era um escritor espanhol e Miguel de Cervantes ele escreveu a obra Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote de la Mancha ele era um guerreiro medieval e ficava acompanhado pelo seu fiel escudeiro Sancho Panza, esse gordinho que está no burrico aí, o Sancho Panza. E Dom Quixote ele andava com essas roupas em uma época em que não era mais necessário se andar com essa armadura de guerreiro das cruzadas e ele ficou tão alucinado durante um tempo que ele vai lutar até com moinhos de vento pensando que são gigantes. Então, a obra de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, vai ajudar a fortalecer a língua nacional espanhola, já que ele é espanhol, vai fortalecer a língua nacional espanhola. Para o fortalecimento da língua nacional portuguesa, nós temos a obra de Luís Vaz de Camões. A obra dele se chama Os Lusíadas. Luís Vaz de Camões, ele era um guerreiro e ele vai narrar as aventuras dos portugueses ao se lançarem ao mar, atravessando o Cabo das Tormentas no sul da África, navegando pelo Oceano Atlântico com o objetivo de chegar até as Índias. E
fortalecendo a língua inglesa, a língua nacional inglesa, nós temos o grande autor, né, o grande diretor de teatro e literário Shakespeare. Shakespeare, que ficou famoso por escrever a obra Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma obra que se passa na cidade italiana de Verona. Romeu fazia parte da família dos Montecchios, Julieta da família dos Capuletos, e eram famílias rivais dentro de Verona, e os dois se apaixonam. Então essa paixão juvenil inconsequente vai fazer com que eles queiram fugir. Porém, e Julieta também estava de casamento marcado, né? Os pais marcam o casamento para ela arranjado, depois que eles descobrem que ela está apaixonada pelo inimigo da família. Então, Julieta, para fugir com Romeu, ela toma um remedinho para fingir que está morta. Aí o que acontece? O Romeu, ele quando vê sua amada Julieta dentro do caixão lá no mausoléu, ele vai beber um veneno e vai se matar. Aí Julieta, quando acorda e vê seu amado morto com veneno, ela pega a espada dele e enfia na sua barriga e se mata com o punhal. Ou seja, no final os dois morrem, e eu dei um baita spoiler do que acontece no final da história. E a obra de Shakespeare ganhou algumas versões no cinema, vamos ver? A versão mais famosa é essa de 1968, de Romeu e Julieta. E essa atriz, ela era até menor de idade. E o que vai acontecer? Ela vai ser proibida de entrar dentro do cinema para assistir ao filme, porque tem cena de nudez, sendo que a cena de nudez era a cena de nudez dela mesma. Aí nós temos uma versão mais atualizada de Romeu e Julieta, que vai trabalhar com os tempos modernos, né? Como se fosse Romeu e Julieta nos tempos modernos. E quem faz o Romeu nesse caso é o Leonardo DiCaprio, o mesmo que fez o Titanic. Em 1996 ele vai fazer Romeu. E a versão mais atual dentro do cinema é a versão de 2013 de Romeu e Julieta. É uma versão que eu acredito que vale a pena vocês assistirem. É muito interessante essa obra de Shakespeare, e que fortaleceu a língua inglesa dentro da Inglaterra, e vai fortalecer também o renascimento literário. Outra grande obra de Shakespeare e que ganhou representação no cinema foi Hamlet. Hamlet fala da nobreza sueca e traz uma frase que ficou muito famosa entre as pessoas: ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser monarca, eis a questão. Então, ele carregando essa caveirinha aí, né? A pessoa ali em Hamlet, né? Ou no caso, o príncipe de Hamlet. Outra obra que não apareceu aqui e que vai dar força ao renascimento literário, principalmente o renascimento italiano, é O Príncipe de Maquiavel. Maquiavel, ele vai falar que os fins justificam os meios, ou seja, para a pessoa entrar, né, a pessoa chegar ao poder, o monarca chegar ao poder, ele tem que ele pode fazer por várias formas, ou seja, não importa o que o monarca vai fazer, e tudo que ele fizer é justificado, tem um objetivo, tem um propósito, que é o de fortalecer a monarquia. Aí está, pessoal, falei que não tinha, mas mexi aqui na edição e vamos ter sim
o Maquiavel e o Príncipe. Aí está a foto de Nicolau Maquiavel. E para fechar, falando ainda do Renascimento literário e da questão, né, não só do Renascimento literário, mas do fortalecimento da Inglaterra no poder, é o Thomas More com a Utopia. A Utopia que é baseada na obra A República de Platão. Lembrando que Platão ele é um filósofo grego famoso. Então, mais uma vez, uma obra literária se remetendo ao passado, né, greco-romano. Então, na obra A República de Platão, Platão escreve sobre a cidade de Atlântida, que seria um reino perfeito que teria ocorrido ali durante a Idade Antiga e que foi submergido pelo mar. O mar engoliu o que seria a ilha de Atlântida devido à corrupção, à ambição dos seus governantes. Já Thomas More se inspira na obra de Platão, na ilha de Atlântida, e constrói a ilha de Utopia, que seria uma ilha de governo perfeito. Na verdade, Thomas More ele estava encenando aqui a Inglaterra, porque todas as características dessa ilha de Utopia são as características da ilha inglesa, da Inglaterra. Perfeito? Aí, pessoal, nós chegamos ao Renascimento científico. O Renascimento científico, ele vai primeiro tratar do heliocentrismo, a teoria de que o Sol está no centro do universo, no caso, centro do sistema solar, e os demais planetas e astros giram em torno dele. Então, aqui temos Copérnico criou a teoria do heliocentrismo. Quem vai criar a teoria do heliocentrismo vai ser Nicolau Copérnico, esse astrônomo polonês. E ao lado dele nós podemos ver a teoria do heliocentrismo. Aí no meio a bolinha pequena é o Sol e ao redor essas linhas grandes são os outros planetas. Quem comprovou a teoria de Copérnico do heliocentrismo foi Galileu Galilei, através do telescópio. Ele vai observar os planetas e ele vai provar que realmente a teoria de Copérnico estava certa. E Galileu Galilei, ele justamente por ele defender o heliocentrismo, ele é convocado pela Igreja, pelo Tribunal da Inquisição, para depor, e ali ele tem que mentir, tem que falar que não, que a teoria dele está errada e a teoria que está certa é a teoria da Igreja, do geocentrismo. Ou seja, o que o geocentrismo defendia? Que a Terra estava no centro do universo e o Sol e os demais astros giravam em torno da Terra. E por que Galileu Galilei mente? Ele mente primeiro para sobreviver, porque se ele defende sua teoria até o final, ele seria morto, seria condenado à fogueira. E sobrevivendo, Galileu Galilei pôde divulgar as suas ideias para mais e mais pessoas no restante do mundo. E quem aperfeiçoou a teoria do heliocentrismo foi esse camarada aí, esse holandês, Johann Kepler. Kepler, ele aperfeiçoou a teoria do heliocentrismo ao dizer que os planetas eles giram em uma órbita. Ou seja, antes eles não tinham essa ideia da órbita, dos planetas girando em órbita. Então Kepler que vai trazer essa teoria de que todos os planetas giravam ao redor do Sol e em uma órbita, né, numa gravitação. Além do heliocentrismo, pessoal, nós vamos ter outras teorias científicas surgindo durante o Renascimento. E uma delas é a teoria da anatomia humana, né? Do estudo da anatomia humana, ou seja, do corpo humano. Esse estudo é desenvolvido pelo médico belga Andreas Vesalius. Andreas Vesalius,
Ele também vai ter que, para fugir da Inquisição da igreja, ele rouba corpos que tinham acabado de ser mortos. Ele vai roubar esses corpos durante a madrugada para fazer os seus estudos do corpo humano. Por que ele tem que fazer isso? Porque naquela época era considerado pecado, heresia, se mexer num corpo de uma pessoa morta, ou seja, corromper esse corpo, cortar ou fazer qualquer coisa do tipo. Era considerado pecado. Então, sabendo disso, Andrés Vesalius ele fazia os seus estudos às escondidas. E graças aos estudos de Andrés Vesalius, hoje o entendimento que a medicina tem de anatomia é muito do que a medicina tem sobre os estudos anatômicos do corpo humano, ele foi realizado por esse médico durante o Renascimento, o Andrés Vesalius. Tá certo, pessoal? Então, isso, encerramos por aqui o nosso combo sobre o Renascimento. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.